Fala aí rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Champions League mais uma vez. Esse vai ser mais o foco do canal, pelo menos até o final desse ano aí, provavelmente. A maior parte, claro que vai ter outras coisas aqui também de futebol brasileiro, mas a gente vai dar um enfoque grande para a Champions League. Eu acho que é um tema que dá muito certo aqui, vocês parecem gostar bastante. Eu queria que você já deixasse seu comentário falando sobre isso. O que você acha da Champions, desse novo formato? Se você tá gostando ou não tá gostando, deixa aqui sua opinião e manda esse vídeo para um amigo seu que tá perdido, que nem sabia que a Champions tinha começado, mas agora já estamos na segunda rodada e agora ele e você vai poder se atualizar para saber de tudo que vai acontecer hoje e amanhã, beleza? Terça e quarta nós temos Champions League nessa semana, fechou a segunda rodada da fase de liga e vamos lá. Começando, só para vocês terem uma noção, tá? Explicando melhor, hoje, se a gente for pegar o esquema dos 8 primeiros times ali da tabela, que se classificariam agora direto para as oitavas da Champions, hoje seria Bayern, Celtic, Leverkusen, Aston Villa, Borussia Dortmund, Sparta Praga, o Liverpool e Juventus, beleza? Times aqui bem diferentes do que a gente imaginaria e provavelmente bem diferentes do que a gente vai ver no final dessa fase, né, da liga, fase de liga da Champions. Mas isso é só para ilustrar para vocês mais ou menos como que seria nesse esquema, como que está sendo. Esses são os 8 primeiros. Óbvio que eu não vou falar a classificação inteira aqui para vocês, que aí eu vou ficar até amanhã, porque são 36 times. Mas eu achei muito interessante, porque a gente vê alguns contrastes aqui do que esse novo formato mostra pra gente. Você vê alguns times pequenos, tipo o Celtic, que fez um 5-1, tá em segundo, conseguiu uma vitória maravilhosa, muito importante. Mesma coisa do Sparta Praga, ganhou de 3-0 do Salzburg. Foi um grande confronto, um grande resultado para um time pequeno que, graças a esses 3 pontinhos aqui, um empatezinho ali, mais uma vitóriazinha em casa, pode conseguir sim, talvez não ficar entre os 8 primeiros, óbvio, mas quem sabe não ficar naquela segunda leva que vai para os 16 avos de final, vai para o playoff, né? A gente vai ter essas possibilidades. Esses dois times conseguiram ótimos resultados. E aqui a gente tem times como Aston Villa, Borussia Dortmund e Juventus, por exemplo, que não são necessariamente favoritos, que nem Bayern, Liverpool e o Leverkusen, que teve uma temporada encantadora, mas que podem conseguir também já se tranquilizar melhor com a pontuação para não correr o risco de lá no final da fase de grupo de liga ser o contrário, né? Correr o risco de ficar de fora. Mas vamos lá. Falando aqui então dos confrontos que a gente vai ter, e aí de acordo com o confronto eu falo um pouco do time, tá? Hoje, terça-feira, a gente tem Borussia e Celtic, então a gente já tem 2 desses 8 melhores aí, né? Celtic que fez uma goleadaça, como eu falei, e o Borussia sendo o Borussia, né? Uma temporada bem oscilante, tá em 5º lugar na Bundesliga, mas tá só 3 pontos do Bayern, que é o líder. O Borussia trocou de treinador, saiu o Marco Reus, que era uma figura muito importante no time. O Sabitzer está voltando de lesão, acho que provavelmente ele ainda não deve jogar, se jogar vai estar no banco. É o Borussia que está tentando se renovar mais uma vez, bateu uma final de Champions, mas a gente já não imaginava que bateria na temporada passada. Quem dirá agora? Sinceramente, eu não vejo muitas coisas boas nesse Borussia Dortmund aí, e eu acho que a gente tem muito mais a achar que não vai conseguir alcançar nada muito grande do que eles conseguirem de fato algo. Mas é uma partida muito interessante de 2 times aí que, como eu falei, tiveram uma boa primeira rodada, mas na segunda já podem tomar aquela derrota. Se o Celtic consegue ganhar uma partida dessa, por exemplo, é um grande feito, porque está pegando um time ali de primeiro escalão, né? Leverkusen e Milan, 2 confrontos interessantíssimos. Estou até com essa camisa do Milan maravilhosa aqui. O Leverkusen, temporada encantadora, que nem eu falei, jogou bem nesse começo também, já venceu bem, o time se manteve. Eu acho que tem muito para
para esse time do Xabi Alonso chegar longe nessa Champions. Eu quero, inclusive, que isso aconteça. Estou torcendo para que eles consigam ir mais longe. E o Milan começou contra o Liverpool, né, jogando em casa. Se eu não me engano foi em casa, não, foi fora, foi no Anfield. E começaram bem, né, foi um gol ali com 5 minutos e depois tomou a virada que virou ali um desastre. Mas, nesse último final de semana, né, que passou, o Milan venceu a Inter de virada, né, no final de semana passado. Foi um grande resultado, o Milan conseguiu uns pontos importantíssimos aí nessa briga pela Série A, que não tá nada fácil, tá muito disputada, Juventus, Inter, Milan, os times aí estão correndo bastante, o Napoli ficou um pouco para trás nessa briga, mas você tem uma Roma, você tem uma Lazio chegando ali, né, é interessante como tá o campeonato italiano nesse momento. Eu acho que isso pode dar uma grande motivação para esse time do Milan correr atrás. E agora tá pegando um time bem diferente do Liverpool, né? Mas com uma intensidade que eu acho que a defesa do Milan não tem esse poderio para se defender dessa forma, né? O Morata não se encaixou no time ainda, como o Giroud era essa peça muito importante no ataque, né? Rafa Leão não tá mostrando aquele futebol de outras temporadas. Mas tem o Gabia na zaga, por exemplo, que está sendo uma grande notícia aí na defesa do Milan. O Leverkusen empatou com o Bayern, né, nesse final de semana. Acho que um empate um pouquinho amargo para os torcedores do Leverkusen, queriam ver uma partida com um resultado um pouco melhor, mas faz parte. O Leverkusen está bem no campeonato, né, não é líder, mas está brigando, vai brigar pelo título com certeza nessa temporada. Arsenal e PSG. Dois times que estão em posições que eu não imagino que eles vão estar. Acho que o Arsenal, que começou com um empate, né, provavelmente deve chegar mais longe do que o PSG, na minha opinião. Eu acho que o Arsenal está mais maduro, está mais interessante esse time e eles vêm fortes para essa temporada. Eu acho que o Arsenal tem muito para chegar longe. Empatou com o City, né, segurou um empate ali interessante, né, tomou um empate no finalzinho, na verdade, né, jogou para ganhar. E o PSG no campeonato francês assim, continua vencendo, mas sem aquele brilho, né? É um time bem mais coletivo, com peças bem menos nomeadas, né? Digamos assim. O nome está pesando muito menos do que o valor por coletivo. Eu acho que isso tem tudo para dar certo no longo prazo. É um contexto totalmente diferente, mas é difícil um time que está se reconstruindo logo de cara conseguir isso. Acho que a gente não vê essa capacidade no PSG hoje, mas esse potencial existe com certeza. O Arsenal que tem algumas lesõezinhas aí, tipo, por exemplo, o Odegaard, ele fora ainda é um peso, por mais que o Trossard, o próprio Havertz estejam fazendo um bom papel ali nessa inversão que eles fazem no meio de campo. Acho que, óbvio, o Odegaard, que é uma das estrelas do time, deixa muita falta, né? E o Calafiori deve começar no banco, né? Sentiu também a lesão, assim como o Ben White. Ben White provavelmente deve começar jogando já, se não, ele também é outro que já está se recuperando, mas ele é bem provável que comece. E o PSG não tem o Dembélé por opção do técnico Luiz Henrique. Ele que talvez seja o nome mais estrelado desse time do PSG hoje, por motivos de indisciplina, tá? O Luiz Henrique optou por não levá-lo para essa partida e ele é um cara até importante nesse elenco, né, tecnicamente falando. Mas o Luiz Henrique está priorizando o coletivo do que o individual. Eu acho que isso tem tudo para dar certo. E o Donnarumma está de volta, que é uma segurança maior no gol, por mais que ele não seja aquele Donnarumma que o PSG achou que tinha contratado, né? Barcelona joga hoje também contra o Young Boys, né? O Barça que começou mal, perdendo para o Mônaco, uma derrota um pouco estranha, porque o Barça começou muito bem com o Hansi Flick nessa temporada e perdeu nesse último final de semana contra o Osasuna, foi a primeira derrota também na La Liga. O Barça está com muitas lesões, Ronald Araújo, o Gavi e o De Jong estavam lesionados, voltam agora.
entre outros. O Eric Garcia foi expulso no jogo contra o Mônaco, obviamente isso pesa muito negativamente. E a gente vai ver um Barcelona um pouco mais mexido. O Ter Stegen está lesionado também, né? Mas a gente vai ver jogadores como o Caçador no meio campo, o Yamal, Lewandowski, Rafinha o Yamal e o Rafinha devem voltar a ser titulares. O Dani Olmo ainda está lesionado, mas a gente deve ver a participação daquele Pablo Torres, se eu não me engano é esse o nome dele, que é um atleta da base também, muito promissor. Pode ser que o Barça tenha um pouco de problemas por falta de entrosamento, mas acho que não deve ter essa dificuldade toda para ganhar do Young Boys, né? E aí pode reverter esse começo do Barça que não foi bom. O City vai jogar contra o Bratislava, que foi o time que tomou o 5-1 do Celtic. E aí já pega o City agora, né? O Celtic que poderia ser uma alternativa um pouco mais fácil, nada disso. Né? Para o Manchester City, pro Celtic não teve nada de fácil não. E aí o Bratislava agora vai pegar o Manchester City e tem a tendência que seja tão difícil quanto ou até mais difícil, né? Porque se já foi difícil contra o Celtic, o que o Bratislava tem como ponto, o Rodri está fora, né? Fora da temporada, lesão no joelho gravíssima, e isso é um peso enorme para o Manchester City. Não tem peça de reposição para o Rodri e já está sentindo a falta dele, né? Já empatou contra o Newcastle, não consegue encaixar um futebol da mesma maneira. O Rodri tem um papel fundamental nesse time, mais do que o Kevin De Bruyne e mais do que o Haaland. Sem o Haaland, o Manchester City jogava ali com o Julian Álvares, jogava com o Foden, jogava com quem quer que seja. Sem o De Bruyne, joga com o Bernardo Silva, joga com o Foden também, joga com o Julian Álvares. Dava um jeito. Sem o Rodri, ninguém faz esse papel. O Kovacic tem feito a princípio, o Gundogan que está de volta pode fazer um pouco disso, tem o Nico Lewis ali, mas você vê que é três para tentar fazer o papel de um e não fazem da mesma maneira. Então o time fica bem defasado sem o Rodri. Quero ver se o time vai para o mercado na janela de inverno. Mas por enquanto, pelo menos, Bratislava é um time um pouco mais fácil de ser jogado que os confrontos que tem previsto, né, pro resto da Champions aí nessa primeira fase. Então, para o City recuperar um empate em 0-0 que teve contra a Inter, que não foi um resultado ruim, ainda mais que foi fora de casa, mas agora talvez esses pontinhos possam fazer mais falta lá na frente do que o City imaginou. Então, por isso que é mais importante do que nunca os 3 pontos. E falando em Inter, vai jogar contra a Estrela Vermelha, né, que perdeu para o Benfica nessa primeira rodada, e a Inter que empatou com o City, que nem eu falei agora, né? A Inter, como eu falei, ela é o oposto do Milan, porque teve essa derrota para o Milan, não está mais coordenando tão bem assim a Série A quanto esteve nos últimos 2 anos, que foi campeã, principalmente no ano passado, temporada passada, que terminou com muito mais segurança e tranquilidade a Série A. Mas a Inter vem jogando muito bem, vem com um elenco mais reforçado, continua com toda a experiência dos jogadores que estão lá, Lautaro Martinez, Çalhanoğlu, e tem tudo para ir longe nessa Champions, sim, e agora pega um adversário bem mais fácil, né? Aí na quarta-feira agora a gente vai ter Aston Villa e Bayern de Munique. Não se enganem, esse jogo é mais equilibrado do que parece, tá? O Aston Villa também começou vencendo, claro que não como o Bayern fez um 9-2 na primeira rodada, foi sacanagem o que o Bayern fez, e o Aston Villa começou muito bem também. Eu acho que é um confronto muito equilibrado, porque o time do Aston Villa ele não é estrelado quanto o time do Bayern, óbvio, mas ele tem peças muito interessantes. Destaque aí, obviamente, para o Ollie Watkins, né? Jogou muito na Euro. Ali o nome dele foi um pouco mais falado do que já havia sendo. Para quem acompanha o futebol inglês já conhece esse cara há um bom tempo. Tem o Emiliano Martinez, né? O goleiro da Argentina, que foi campeão na Copa do Mundo. Essas duas peças bem mais conhecidas. Mas tem Mings, tinha o Douglas Luiz, né? O brasileiro, que agora está na Juventus. Mas o Aston Villa mesmo assim não deixa a desejar. Começou muito bem essa Champions, está bem na Premier League também. Claro que a perna vai
pedir um pouco mais, principalmente em fases mais avançadas da temporada, porque tem um elenco mais curto. Mas agora, quem sabe não consegue vencer em casa o Bayern de Munique. Eu acho que é totalmente plausível, mas o Bayern ainda talvez esteja um pouco à frente. O Bayern começa muito bem a temporada com o Kompany. Parecia que não, parecia que era uma loucura, porque o Kompany estava no Burnley, lá na Inglaterra, que foi rebaixado, né? O Kompany foi campeão com o Burnley da segunda divisão, fazendo mais de 100 pontos, jogando demais. Aí subiu para a primeira divisão e caiu já logo na primeira temporada, mas o Kompany foi para o Bayern. Parece uma loucura, mas o Bayern sabia o que estava fazendo e está fazendo muito bem. O Kompany, é óbvio, ainda está encaixando, ele tem um estilo de jogo mais diferente para poder estipular, leva um pouco mais de tempo. É um pouco de guardiolismo, com um pouco de algumas outras influências também, e sem perder aquela essência do Bayern, do ataque volumoso, né, e tudo mais. Então é um confronto interessante, e eu acho que o que pesa ainda também bastante para o Bayern é o fato do Kane ser uma dúvida ainda, né? Ele sentiu na última partida do Bayern, se não me engano jogou contra o Leverkusen pela Bundesliga, e é dúvida para o jogo, então isso pode pesar muito contra o Bayern, e mais uma oportunidade ainda do Aston Villa de vencer esse jogo. Tem o Real Madrid jogando contra o Lille. O Real Madrid começou muito bem, provavelmente não terá o Mbappé, né? Não terá o Mbappé na verdade, mas há de se esperar ainda quem vai ser o jogador no lugar dele, se vai ser o Modric, se vai ser o Rodrigo improvisado, se vai ser o Brahim Dias ou o Arda Güler, né, na verdade, ou se vai ser o Endrick. Parece que não será o Endrick ainda. O Ancelotti deu uma bronquinha nele por algumas reclamações, tá bom? Isso vazou na mídia, é um rumor, né? Não teve nenhuma confirmação sobre isso. Mas o fato é que não está definido. O Endrick não é o substituto imediato ao Mbappé. Eu acho que todo mundo que acompanha minimamente o dia a dia do Real Madrid, entende como funciona o cenário europeu, sabe que isso não é verdade, não vai ser provavelmente nessa temporada ainda. É uma construção que se dá aos poucos, né? Mas o Real Madrid tem uma chance de, depois de conseguir uma primeira vitória, disparar ainda mais. Juventus, como eu falei, né, que tá com o Thiago Motta, tá jogando muito bem agora o time, se comparado ainda mais com essas últimas temporadas, né, tá liderando a Série A novamente. Não tem o Timothy Weah, que é um dos destaques do time, mas tem tudo para fazer uma grande partida. O time do Leipzig não é um time de se retrancar muito, isso favorece o estilo de jogo da Juventus. Teve um pouco de dificuldade nessa temporada até agora com times que se defendem mais, né, mais recuados. Liverpool e Bolonha. O Bolonha, que começou com um empate um pouco amargo contra o Shakhtar, na minha opinião, esperava um pouco mais. Claro que não tendo mais o Thiago Motta, que agora está na Juventus, como eu acabei de falar, se espera um pouquinho menos do Bolonha, que fez uma temporada passada muito boa, não é à toa que está na Champions, mas é complicado perder o treinador que era a principal peça do time, né? E aí temos o Liverpool, que está muito melhor nessa temporada do que já esteve na reta final da temporada passada, principalmente, né? O segundo semestre do Liverpool foi muito bom e começa a temporada muito bem também. É o favorito, mas tende a poupar algumas peças. Então o Bolonha pode tentar se aproveitar um pouco disso para, quem sabe, não conseguir arrancar pelo menos um empatezinho fora de casa, seria um grande feito. E para fechar, Benfica e Atlético de Madrid. O ponto que eu queria colocar é que o Benfica, por mais que tenha conseguido uma vitória na primeira rodada, não vem apresentando aquele futebol que a gente viu do Benfica nos últimos anos de Champions. Mas tem tudo para conseguir, quem sabe, aquelas outras vagas para o playoff, que eu falei, são muitas vagas. Então abre-se um precedente de que vários times podem conseguir de fato ir para esse playoff. São 16 times, fora os 8 que já vão se classificar para as oitavas. Então você tem aí um contingente muito, muito grande de times que podem brigar. E o Benfica ganhou do Estrela Vermelha, que é um time que
dificilmente consegue uma vaga, né? E aí o Atlético de Madrid, que venceu o Leipzig, vai a campo fora de casa e tem o Julián Álvares como a principal estrela, né? Esse é o projeto do Atlético de Madrid, é o Julián Álvares, é dele ser a estrela do time. O cara que carrega o time, ele é o oposto do Agüero, né? Ele é o cara que veio da Argentina direto para o City e aí agora foi para o Atlético. O Agüero fez o papel oposto e quem sabe ele não se torne de fato um ídolo no Atlético de Madrid, por que não? Né? Atlético de Madrid que já teve um Suárez, por exemplo, como um grande jogador, um centroavante sul-americano na história recente. E o Álvares acho que tem um pouco dessa coisa do Atlético de Madrid, sim, de um time aguerrido, um time que vai para cima, forte, velocidade, e traz essa renovação pro ataque do Atlético de Madrid, que já precisava há algum tempo, né? Tinha o Ángel Correa, que é outro atacante argentino que tá no time, né? Mas não deslanchou dessa maneira. Só que o Álvares ainda não entregou tudo o que se espera dele, né? Então, talvez esse seja um bom jogo para ele demonstrar isso e, óbvio, é normal, um novo país, um novo futebol, uma nova liga, um novo time, um novo estilo de jogo, é tudo difícil. E o Simeone, compatriota dele, tá ali justamente para ajudá-lo e construir esse time ao redor dele. E essas são as ponderações. Acho que no final de daqui mais, sem ser essa rodada, mais duas, depois da metadinha, a gente vai saber melhor como que vai estar estruturado esse panorama. E aí eu vou trazendo para vocês, aí rodada após rodada da Champions, os 8 primeiros, eu mostro para vocês como que vai estar esses confrontos. E é isso, pessoal. Deixa aqui nos seus comentários o que você achou desse vídeo, quem você acha que vai ganhar, quem você acha que começou melhor nessa Champions. Me fala aí, beleza? Manda esse vídeo para aquele seu amigo que eu te falei lá no começo. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.